Bem, gente, também deixo aqui minha palavra e minha saudação a todos vocês, agradecendo pela presença grande numericamente, grande em qualidade de vocês aqui. Vocês sabem que na administração pública nós temos que enfrentar muitos desafios para colocar uma obra de pé, para colocar um programa para funcionar. E quando as coisas têm continuidade, isso fica muito mais fácil. Porque o pior castigo que um gestor pode dar a uma população é quando ele assume o governo e ele não dá sequência às obras que estavam iniciadas. Eu assumi o governo com mais de 70 obras paralisadas. E estou resolvendo quase todas elas. Algumas obras, elas ficaram muito agarradas na justiça, porque quando você leva para a justiça, você perde o poder de resolver administrativamente. Cito um exemplo, uma obra que é simbólica para esse estado, que é o Cais das Artes. Tem nada a ver com Iuna aqui diretamente, mas é uma obra lá, na margem do canal lá de Vitória. É um teatro, é um museu, e deixamos a obra em andamento. Mas o governo, quando entrou, o outro governo entrou, rompeu o contrato. E isso foi parar na justiça, e agora virou um processo na justiça, Deus sabe. Nós estamos tentando achar caminho para resolver. Aqui em Iuna, nós temos diversas obras que nós realizamos no governo passado e que nós estamos realizando agora. Passamos ali na pavimentação da Rua do Pito, depois no bairro Quilombo, passamos ali, vimos as obras, passamos onde vai ser o CREAS, a reforma do CRAS, passamos no Campo Bom de Bola, que nós fizemos, passamos na escola, que nós vamos ajudar o município a reformar. Nós vimos o saneamento básico ser retomado, obra importante. Lá em Pequiá tem o ginásio de esporte, que deve estar começando. Gil esteve lá com o Dari dando ordem de serviço. Se não começou, deve estar começando. Então são diversos. Aqui o recurso do Fundo Cidade para projeto. Aqui nós temos diversas obras em andamento, diversos calçamentos na área rural, né, pontes na área rural, delegacia que vai começar, a reforma da delegacia. Então o governo do estado está presente aqui, forte e presente, com muita vontade de continuar fazendo as coisas, porque Iuna é uma cidade importante do nosso estado, cidade importante do Caparaó, e o governo do estado está aqui presente, como estamos presentes nos demais municípios que estão aqui nos visitando, nos dando a honra da presença dos prefeitos, dos vereadores aqui neste momento. Tem duas obras aqui que ficaram pendentes de solução. Estamos tentando resolver desde quando nós entramos no governo. Uma é a Escola Técnica Estadual, aqui, indo para a direção a Ibitirama. Escola Técnica Estadual, nós deixamos ela em obra, o governo que veio depois de mim não deu sequência, virou um processo no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no FNDE, e isso nós estamos agora devolvendo o dinheiro do governo federal e aplicando um dinheiro nosso, para a gente poder resolver. Então estamos replanilhando esta obra para a gente poder resolver. A outra obra também pendente aqui é o Caminhos do Campo para Laranha da Terra. Também obra que parou depois que nós saímos. Agora, como não foi dado, na época, quando entrou outro governo, de autorização ou de um documento paralisando a obra, nós vamos ter que licitar a obra novamente. Cadê Vacari? Vacari estava aqui, mas nós estamos preparando para licitar a obra novamente. Então, dou essas duas explicações, dizendo daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente tem que resolver ainda, né, aqui neste município, para poder limpar
um problema grave, que é um problema de interrupção daquilo que a gente começa a fazer, não termina, vem outro governante e para. Isso cria um emaranhado jurídico e político que dificulta a gente ir retomando as obras. Faço essa explicação, porque sei que são duas obras simbólicas aqui para Iuna. Ao mesmo tempo, né, quero dizer a vocês que tudo que a gente faz é porque a gente toma a decisão política de fazer. Eu sou muito crente em Deus, sou cristão, confio muito que Deus já escreveu a nossa história, né, o que a gente fez até aqui e o que a gente vai fazer até o fim desta vida aqui na terra. Então, creio em Deus e sei que Deus quer que a gente tome atitudes. Então, a minha fé em Deus faz com que eu, todos os dias, eu possa tomar atitudes. Atitudes de fazer boas coisas para a população capixaba. Vocês estão vendo como foi e como está sendo difícil a gente governar em época de pandemia, né? Já tem 2 anos que nós estamos vivendo esse assunto da pandemia. 2 anos, tá certo? E não tem sido fácil para ninguém, né? Nem para as pessoas, para as famílias, para os comerciantes, para os empresários, para o trabalhador e nem para quem está no governo. Até porque a pandemia foi politizada a todo momento, né? Qualquer medida que o governo tomava eram medidas que, por um grupo pequeno, mas era contestado, né? Se fosse tomada outra medida em outra direção, um outro grupo pequeno também contestava. A gente vive meio que uma ditadura da minoria, né? Você tem sempre uma minoria que grita muito, que xinga muito, que briga muito, né? Que esculhamba muito, que tenta assassinar a honra de quem está governando. Mas eu sempre achei e compreendi que a minha missão, dada pela população capixaba e dada por Deus, é de seguir em frente. Em época difícil como essa, a gente não pode ficar escolhendo aquilo que é simpático, né? Aquilo que não vai sofrer crítica. A gente tem que fazer aquilo que é o certo, né? E às vezes o certo não é o que todo mundo gosta, mas tem que fazer aquilo que é o certo. Nós estamos governando em época de guerra. Em época de guerra a gente tem que fazer aquilo que é o correto, goste ou não toda a população, né, que nós estamos representando, mas é aquilo que a gente tem que fazer por obrigação, por dever, porque quem está no governo tem informação antes de quem não está no governo. Então, assim que eu segui, e toda a medida tomada pelo governo, todas elas, nós tivemos mais de 70%, mais de 80% de aprovação da população capixaba. Então, por mais que a gente possa ter alguns intolerantes, impacientes, mas nós sempre temos as pessoas equilibradas, né? Em época de guerra como essa que a gente está vivendo, vocês aqui devem estar pensando assim, alguma pessoa que vocês perderam nesse período da pandemia, né? Gente que podia estar vivendo entre nós aqui, mas perdeu a vida, porque o vírus ele é traiçoeiro, né? E a gente às vezes acha que só alcança quem está frágil em saúde. Não, alcança quem está frágil em saúde, mas alcança também quem está com saúde vigorosa. Então, vocês devem estar pensando, né, pessoas que a gente perdeu neste momento. Então, assim, numa época dessa, o governante tem que tratar com muita paciência aqueles que são impacientes, com muita tolerância aqueles que são intolerantes e com muita competência aqueles que são muito exigentes. Então, nós aqui no governo, nós tomamos atitude todos os dias. Nada acontece por geração espontânea. Nada acontece porque caiu do céu sem trabalhar. Nada acontece porque foi por acaso. Nada acontece num governo, ou na vida de cada um de nós, ou na vida do prefeito Romário, do Cláudio, dos vereadores, dos deputados que estão aqui. Nada acontece na nossa vida se a gente não tiver atitude. Tem gente que olha para o vizinho e fala, esse vizinho tem sorte. Mas a sorte nunca vem primeiro. Sempre vem primeiro o trabalho. É o trabalho que vem primeiro. Quem trabalha muito tem muita sorte. Eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu gosto de trabalhar muito. Produzo todos os dias, levanto todos os dias para trabalhar, para produzir e gosto de fazer o que eu faço. Estou aqui em Iuna hoje feliz da vida por estar aqui.
Para mim, este é o melhor lugar do mundo, porque eu estou aqui feliz, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é atender as pessoas e cuidar das pessoas. Quem está no governo tem que cuidar das pessoas. Quem está no governo tem que acolher as pessoas. Quem está no governo tem que se colocar no lugar das pessoas. Quando a pessoa chega perto de você, pedindo uma coisa que você não pode atender, porque às vezes é uma coisa pessoal, particular, é um investimento na casa dela, que você não pode atender pessoalmente. Mas você tem que acolher essa pessoa, porque o desespero dessa pessoa é o muro de arrimo que está caindo atrás, o barranco que está caindo atrás da casa dela, é o telhado que está vazando. Tem que acolher essa pessoa, tem que dar orientação a essa pessoa, tem que ter paciência com essa pessoa. Então, quem está na vida pública tem que gostar das pessoas. Não pode se sentir fatigado e nem sentir incomodado pela busca que as pessoas fazem de nós. Então, nós no governo temos que ter esse comportamento, e eu estou feliz porque a gente está com um governo que faz muitas entregas. Vê que nosso governo é um governo que faz muito investimento em infraestrutura. Nós temos alguns pilares do nosso governo. Investimento em infraestrutura é um pilar. Veja como como nós mudamos as comunidades que receberam um calçamento rural. Veja como a gente muda a comunidade, a Rua do Pito, a hora que você faz a pavimentação. Veja como você muda a comunidade, a hora que você faz uma ponte no interior. E às vezes é um investimento de 200 mil reais, 300 mil reais, que faz uma diferença na vida das pessoas. Então, investimento em infraestrutura é um caminho para a gente poder aumentar a competitividade e melhorar a vida das pessoas. O outro pilar nosso é da assistência social. Um CRAS, um CREAS, é uma porta de entrada e de proteção às famílias mais vulneráveis. Tem certeza que a turma da assistência social sabe como é a importância. As pessoas mais vulneráveis sabem como é importante. Um outro pilar nosso é da educação. Nós estamos fazendo investimento em educação como nunca foi feito. Porque se a gente investe em infraestrutura para a gente aumentar a competitividade da região do Caparaó, nós estamos investindo em educação para distribuir renda. Nós não queremos um estado rico para meia dúzia, não. Queremos um estado rico para todo mundo, para todos os capixabas, oportunidade para todos os capixabas. Então é isso que a gente tem que fazer na administração pública, e o nosso estado é o estado que mais fez investimento em infraestrutura de todos os estados no ano passado. Nosso estado é o estado que mais ampliou os investimentos em educação de todos os estados no ano passado. Então esse é o caminho que nós temos, e eu só consigo fazer isso porque eu tenho parceria, tenho equipe de governo. Tem aqui Gilson Daniel, tem Cíntia, tem Manuela, tem Vacari, né? Tem equipe nossa, tem a Cíntia, tem Juarez, que estão aqui presentes. Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, porque sem equipe de governo a gente não faz nada. Um governante sozinho não faz nada. Tem que ter equipe. Com equipe a gente faz muita coisa. A gente não faz tudo que as pessoas precisam, não. Mas nós fazemos tudo que a gente pode fazer. Tudo. Não fica uma tarefa para amanhã que a gente pode fazer hoje. Não fica uma tarefa para amanhã que a gente pode fazer hoje. Tem aqui a parceria da bancada federal. Obrigado, Elsomar Fraga. Obrigado, Josias da Vitória, que é representado. Obrigado, a senadora Rosa de Freitas. Esteve comigo ontem à noite. Mandou um abraço para todos vocês. Obrigado à bancada federal pelo apoio. Paulo Folleto, que é deputado federal, que é secretário de Agricultura. Obrigado à Assembleia Legislativa. Obrigado, José Esmeraldo, tá? Nosso deputado estadual. Obrigado, Luciano Machado. Obrigado, Marcelo Santos. Obrigado, Quintino. Obrigado, Dari. Deputados que estão nos ajudando a dar estabilidade e a governar esse estado. Para nós isso é o caminho, porque essa estabilidade política nos dá, Jefinho, a garantia de que nós vamos ter futuros cada vez mais seguros nesse estado. Obrigado, Romário. Obrigado aí pela parceria. Obrigado aí pela forma como você tem conduzido as coisas aqui em Una. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Evaí, também. O Lúcio está aqui. Lúcio está aqui, assessor do Evaí. Desculpa, Lúcio. Obrigado. Obrigado aos prefeitos que estão aqui, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, a liderança estão aqui, porque é esse ambiente que a gente tem que construir cada vez mais. A gente faz muito, a gente tem que sempre agradecer o que a gente conquista,
e está olhando para frente para a gente poder conquistar mais coisas. O Iuna, Caparaó, podem contar integralmente comigo. Romário, pode contar integralmente comigo. Viva o Caparaó, viva Iuna! Um abraço, gente!